alunos, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Então, roda a vinheta. Vai para a página 12 a 14, né? Vocês veem, começa lá no nono ano e vem mais especificamente aí no primeiro ano, que são as funções, né? Então, ele dá aqui uma introdução, né? Então, primeiro fala aí da notação f de x, tá? Então, primeiro, uma função, são duas grandezas que têm relação, né? E o f de x é o nosso y, né? Então, quando a gente tem uma função, tem um valor de x que depende... Tem o valor de y, desculpa, que depende do valor que a gente atribui aí para x, tá? Então, quando eu faço essa notação, que nem um exemplo que dá aí na apostila, é y igual a x ao quadrado menos 4, né? Então, ele te dá, a gente sabe que y é a mesma coisa de f de x. Então, dependendo do valor que eu tenho para x, o y tem o seu valor. Então, por isso que a gente fala que x é a variável independente, porque ela não depende, né, do valor. A gente vai ver aí domínio, né, que tem alguns casos que a gente tem que analisar quem x pode ser, mas o y sempre vai depender do valor de x, né? Então, aí a gente consegue um par ordenado, né? A gente até quando faz os esboços dos gráficos aí, tá? Então, a gente fala aí que y é a função. Então, nesse exemplo aqui, que x ao quadrado menos 4, né? Então, eu vou colocar y é igual a x ao quadrado menos 4. Ele deu para esse exemplo aqui só um conjunto para x, que vai de menos 1, 0, 1, 2 e 3. Né? Então, substituindo aí os valores, né? Então, aqui, quando f de x é menos 1, então quando x é menos 1, a gente vai substituir onde eu tenho x, eu substituo aí pelo valor que eu estou dando. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado menos 4. Então, f de menos 1, que é o nosso y, certo? Menos 1 ao quadrado, 1, menos 4, menos 3. Então, eu falo que quando f é menos 1, né? F de menos 1, eu vou ter aí o menos 3. Então, eu consigo botar aqui um par ordenado. Lembra? X e y. X é menos 1 e y, nesse caso, vai ser menos 3. Quando eu tenho lá, agora, f de 0, né? Então, quero saber, quando x é 0, né? Qual que vai ser o valor aí de y? Então, a gente substitui aí, vai ficar 0 ao quadrado menos 4. Então, o valor de y aqui, 0 ao quadrado, 0, menos 4, y dá menos 4. Então, eu tenho aqui aí f de 0. Então, quando x é 0, o y é menos 4, tendo para ordenado aí 0 e menos 4, tá? Então, a gente vai pegar aqui, lembrando que vocês podem dar pausa em qualquer momento, tá? Então, não vou dar o tempo para copiar. Então, a gente já tem aí o par ordenado. Deixa eu só anotar aqui os pares ordenados que a gente já tem. Menos 1 e menos 3, 0 e menos 4, né? Então, te dá esse exemplo aí. Agora, a gente vai ver os outros casos que eu tenho. Agora, quando o x vale 1, então, eu vou pegar f de 1 igual a 1 ao quadrado menos 4. Então, nesse caso, o y que eu vou ter, 1 ao quadrado 1, menos 4, y é igual a menos 3. Então, eu vou ter o par ordenado. Então, só para concluir aqui, então, quando eu tenho f de 1, o meu y vai ser menos 3 e o par ordenado encontrado aí 1 e menos 3. Vou colocar aqui para não esquecer essa informação. 1 e menos 3. Estou mudando de canetão toda hora porque eles estão meio ruinzinhos. Então, vamos continuar aqui. Então, fiz com menos 1, 0 e 1. Agora falta fazer com 2 e 3. Então, f de 2 vai ser igual a 2 ao quadrado menos 4. Então, f de 2, 2 ao quadrado, 4, 4 menos 4, 0. Então, a gente já percebe aí onde ele passa pelo eixo y, né? Porque aqui vai ser o nosso y, então o x é 2, o y vai ser 0. Onde passa pelo eixo x, desculpa. Porque o y é 0, então passa pelo eixo x. Então, tem o ponto aqui, 2 e 0. Aqui eu tenho onde passa pelo eixo y. Então, 0 é x, então já sei onde corta o eixo y aí, esse gráfico. Então, falta eu fazer f de 3, que vai ser 3 ao quadrado menos 4. Então, f de 3 é igual a 9
menos 4, nosso y aí, que é f de 3, é 5. Então, quando x vale 3, y vale 5. Então, eu tenho aí todos esses pares ordenados, tá? A partir dessa explicação aqui, eu vou aproveitar e já explicar aí o que é domínio, contradomínio e imagem de uma função, tá? Vou apagar aqui. Então, o domínio, como fala aí mesmo, são todos os valores possíveis para x. Então, nesse caso aqui, o domínio seria menos 1, 0, 1, 2 e 3, porque ele te deu os valores. Mas, normalmente, o domínio é os reais, exceto alguns casos, quando o x está no denominador, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente sabe que no denominador não pode 0. Quando tem raiz, também tem que tomar cuidado, porque na raiz não vai número negativo, né? Então, a gente tem que tomar esses cuidados aí, tá? Então, nesse caso, o domínio é o x. Quem que é o contradomínio? Todos os possíveis resultados para y, tá? E a imagem são os valores para y. Então, se eu pegar aqui, vou colocar no diagrama de Venn que tem lá, né? Então, quem que é o x, né? Nesse caso, eu tenho aqui menos 1, 0, 1, 2 e 3. Quem é o contradomínio? Contradomínio é todo mundo que ele pode ser. Então, aqui ele poderia ser qualquer número, tá? Então, eu tenho aqui, ó, menos 3, menos 4, 0 e 5. Mas ele pode ter o 7, o 8, então poderia ser os números reais aí, tá? Vou colocar assim para ficar fácil de entender. Então, a gente pode ver que o menos 1, ele juntou com o menos 3. O 0 juntou, fez par ordenado com menos 4. O 1 também fez um par ordenado com menos 3. O 2 fez um par ordenado com 0 e o 3 fez um par ordenado com 5. O que a gente fala aí de uma função? Uma função só acontece quando todos os elementos de x têm um correspondente, tá? E apenas um correspondente. Então, daqui eu não poderia sair 2. Então, o menos 1 poderia ter 2 resultados no x. Numa função isso não acontece, né? E aqui a gente pode ver que no contradomínio pode acontecer várias coisas. O menos 3 ficou com 2 pares, 2 números lá no x. Isso pode acontecer. Não pode acontecer o contrário, certo? Vou continuar explicando aí de domínio e contradomínio. Então, o que eu preciso, né? Então, vou colocar uma função aqui do primeiro grau, né? Que é do tipo ax mais b. Então, eu vou colocar aqui y igual a 2x mais b. Nesse caso aqui, ó, 2x mais 5, vai. Só para ilustrar aí pra gente. Então, o que eu posso perceber? O x aqui não tem nenhuma restrição, ele pode ser qualquer valor. Então, quem que é o nosso domínio? O nosso domínio, nesse caso, eu falo que a gente tem uma maneira, né, na matemática de escrever, a gente fala que x pertence aos reais, ele não tem nenhuma restrição, então esse é o domínio. E quem que é o contradomínio? Contradomínio, nesse caso, também vai ser os reais. Então, y pertence ao contradomínio, a gente não coloca y é a imagem, são os reais. E a imagem são todos os valores possíveis aí para y. Então, se eu colocar como x vai ser os reais, então vou pensar lá, se eu coloco lá, menos 5, 2 vezes 5, menos 10. Menos 10 mais 5, menos 5. Quando a gente vai fazendo várias substituições, a gente vai ver que o y, se o x pertence aos reais, nesse caso aqui, o y, o conjunto imagem, também vai pertencer aí aos reais, tá? Então, quais são uma restrição? Um exemplo, eu poderia colocar uma função y é igual a raiz quadrada de x mais 1. Então, quem x não vai admitir? Quem que esse número não pode acontecer? Esse número não pode ser menor que 0. Pode ser 0? Pode, porque raiz quadrada de 0, 0. Ele não pode ser 0. Então, eu tenho que saber que o domínio, eu tenho que pensar que x mais 1 tem que ser maior que 0. Então, x tem que ser maior que menos 1. Então, o domínio, a gente vai falar que x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior que menos 1. E o que acontece aí com a imagem? Então, você coloca aqui menos 1, mais 1, 0. Raiz quadrada de 0, 0. Não posso colocar mais números negativos. Então, eu posso colocar menos 0,8, né? Então, vai dar número quebrado aí. Então, o que a gente pode perceber dos resultados? Os resultados sempre vai ser um número positivo. Então, o contradomínio pode ser qualquer número, né? Então, a gente pode falar que é o conjunto dos reais, porém, a imagem, que é o que eu analisei quais são os resultados de y, então a gente sabe que y
pertence aos reais, tá ok? Y nesse caso vai ser maior que zero, né? Se x, né, vou colocar outro exemplo aqui. Então, se eu falo assim, né, y é igual a 1 sobre raiz de x mais 2. Vou até colocar aqui, menos 2. Vamos dar um pouquinho aí. Então, o que vai acontecer? Aqui eu já sei que não pode ser zero. Além de não ser zero, ele também tem que ser positivo. Então, x menos 2 tem que ser maior que zero, x tem que ser maior que 2. Então, eu sei que o domínio é x pertencente aos reais, tal que x é maior que 2. E o contradomínio eu vou analisando quais são os resultados possíveis aqui, né? Então, posso ter número, acho que negativo a gente não vai encontrar, porque aqui vai ser um número positivo, e 1 dividido por um número positivo vai ser positivo. Então, vai ser y maior que zero também, tendo vários resultados aí, certo? Espero que tenha ficado bem clara essa parte. Então, tem casos que ele te dá o gráfico, né? Que é o caso, já adiantando aqui, que é o caso do exercício 4, e mais especificamente do exercício 5 aí que vocês vão fazer, pra gente encerrar o setor A, vamos começar aí o setor B. Então, eu tenho aqui o gráfico e ele pede lá o conjunto imagem e o conjunto domínio. Então, o domínio a gente sabe que é x. Então, pelo esse gráfico aqui, ó, bolinha aberta que o número não pertence. Bolinha fechada que o número pertence. Então, quem que é o domínio? X. Quem são os valores possíveis para x? De menos 2 a 3. Então, tem duas maneiras para escrever isso, tá? Então, a gente pode escrever lá que o domínio é x pertencentes aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 2, porque ele pertence, e somente menor que 3, porque o 3 está com a bolinha aberta, então ele não pertence. Outro jeito aí de escrever são com os colchetes, né? O colchete fechado é quando ele pertence. O colchete aberto é quando ele não pertence. Então, nesse caso aqui, se eu for escrever dessa maneira, o domínio vai ser o menos 2 pertencendo, então ele vai fechar aqui. O 3 não pertencendo, então ele vai ficar aberto, tá? E o que a gente pode perceber aqui com a imagem, que é os meus valores de y. Então, ele vai de 2 a 5. Então, eu posso escrever que a imagem é x, y, né, no caso, y pertencente aos reais, tal que y é maior ou igual a 2 e menor ou igual a 5. Ou se eu for escrever no jeito ali de colchetes, a imagem vai ser fechado o colchete para 2 e fechado o colchete para 5, porque os dois pertencem aí, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, relembrado, na verdade, né? Que são conteúdos já vistos ao longo aí do seu ensino médio, fundamental 2, tá? Agora eu vou dar as dicas aí para os exercícios. O exercício 1 é só substituir, né? Então, a gente tem lá um exemplo, ele fala, dá exemplo aqui. Então, ele fala que f de x ou y é igual a 2x mais 5, vai. Vou colocar aí. E ele quer f de 3. Então, vou substituir. Onde tem x, eu vou colocar 3. 2 vezes 3, 6. 6 mais 5, 11. Então, f de 3 igual a 11. Ele pode pedir f de 4 vezes f de menos 1. Então, tem que calcular separado, porque está separado aqui. Então, 2 vezes 4, 8. 8 mais 5, 13. Então, f de 4, 13. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 5, mais 3. Então, fica 13 vezes 3, 39 aí, tá? Então, o exercício 1 é mais ou menos isso, tá? O 2, o 2 e o 3, ele quer que você ache a função, tá? Então, quando eu tenho dois pares ordenados, né? Então, eu já tenho como encontrar a função, né? Então, se eu falo que tem um ponto 2 e 5, 3 e 9, né? Como que eles são pertencentes a uma reta, né? Então, a uma reta é da forma A vezes x mais b. Então, eu tenho dois pontos aqui. Então, esse é meu x e esse é meu y. Então, quando x vale 2, o y vale 5. Nesse caso, quando x vale 3, o y vale 9. Então, a gente vai substituir nessa a equação geral da reta, né? Equação reduzida da função da reta aí. Então, eu vou pegar aqui. Então, vai ser y, na verdade, o y vai ser 5, né? Então, 5 é igual a 2 vezes a, porque eu tenho a que eu quero descobrir, vezes x, que é o 2, mais b. E nesse caso aqui,
9 é igual a 3 vezes A mais B. Então, eu vou ter um sistema aí, né? O jeito mais fácil que eu acho de resolver sistema é zerando uma das incógnitas aí. Então, só preciso multiplicar uma, vou multiplicar essa daqui por menos 1, toda a equação. Então, eu vou ficar com menos 5 é igual a menos 2A menos B. A segunda vai continuar, escolher, né, mais B. Então, vou somar aqui, ó. Então, esses dois eu já sei que zerou. Menos 2 mais 3, 1A. Menos 5 mais 9, 4. Então, já descobri o valor de A. Qualquer uma das equações que eu jogar aqui, eu descubro o B. Vou pegar a segunda. Então, eu vou fazer 3 vezes A, que é 4, mais B, que eu quero descobrir, igual a 5 por... desculpa. Igual a 9, porque eu peguei a segunda equação. Então, 3 vezes 4, 12, igual a 9. O 12 passa para lá. Então, 9 menos 12 dá menos 3. Então, eu sei que para esse caso dessa reta aqui, que tem esses dois pontos, o A tem que ser 4 e o B menos 3. Então, eu encontro a equação da reta, que vai ser y é igual a 4x menos 3. Achei a função aí, tá? No exercício 2, ele te dá a função faltando B e te dá um ponto. Então, com esses dados, você consegue achar qual é a função e depois calcular f de 12. Agora, no exercício 3, ele te dá 2 pontos, aí a gente faz dessa maneira. No exercício 4, ele quer g de f de 2. Então, analisa onde está o 2 ali do gráfico f, né? E f de g de 0. Então, analisa g de 0, vai trabalhando com esses pontos aí para vocês conseguirem resolver, certo? O exercício 5 eu já expliquei. Agora, no 6, tem uma coisa aqui importante, tá? Deixa eu só apagar aqui. O exercício 6, ele tá com um erro no enunciado. Porque como a gente olha aí o gráfico da reta, o y, né, o y de f de x, ele fala que f de x é igual a x, mas não tem como ser, porque ele fala que seria y igual a x. E quando isso acontece, a gente tem uma equação linear que ele passa pelo eixo zero, tá? Então, como ele não passa pelo eixo zero, eu já vou colocar. Então, ele não é f, não é esse daqui, tá? Ele vai ser, o g de x está correto. O f de x, ele tem que ser x mais 1 para vocês conseguirem resolver, tá? Então, essa foi a nossa aula. Então, vai ficar aí para vocês fazerem, né? Os exercícios 1 ao 5. Não, desculpa. Tô seguindo. 1 ao 6, tá? E as TNs e TCs, certo? Então, vamos aqui para a correção dos exercícios, tá? Das aulas 15 e 16, que eu acabei de explicar. Só que antes a gente vai corrigir o exercício 6, tá? Que faltou na última aula. Daí é dos descontos, tá? A maneira que eu fiz anteriormente deu uma bugada aí. Então, eu preferi fazer de uma outra forma, certo? Então, eu vou fazer de trás para frente, tá? Então, a gente vai começar aí na terceira parte. Que ele tinha R$700 depois de um desconto de R$100, né? Então, antes do terceiro desconto, ele valia 810. Tá? Então, 810 é 90% do primeiro desconto. Então, 810 vale 90%. Então, o valor B do segundo desconto vale 100% nesse caso aqui. Tá? Então, multiplicando em x, então, o valor do segundo desconto, que eu chamei aqui de B, vai ser igual a 810 vezes 100, dividido por 90. Então, eu vou cortar esse zero com esse zero. 81 dividido por 9 dá 9, que vai ficar 90 vezes 10, que vai dar aqui 900. Então, esse é o valor com o segundo, antes do segundo desconto. Tá? Então, x é o valor aí do primeiro desconto. Então, a gente vai no mesmo caso aí. 900 é 90%. Então, x
é 100%, que é o valor que a gente quer descobrir. Então x vai ser igual a 900 vezes 100, dividido por 90. Então, corta esse zero com esse zero. 900 dividido por 9 dá 100 vezes 10. Então, x é igual a 1000. Então, o valor encontrado, ou o valor antes dos descontos, eram de R$1.000. Certo? Agora sim, a gente vai para as aulas 15 e 16. Então, dado que f de x é igual a x ao quadrado menos 3x para todo x real, obtenha os valores numéricos de f de 10. Então, vamos lá. F de 10 é igual a 10 ao quadrado menos 3 vezes 10. Então, 10 ao quadrado é 100. 3 vezes 10 é 30. Então, f de 10 vai ficar igual a 70. Agora, a gente vai fazer f de 10 mais f de 4. Então, eu vou fazer f de 10, a gente já tem. Vamos fazer o f de 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado menos 3 vezes 4. 4 ao quadrado é 16. 16 menos 12. 16 menos 12, 4. Então, f de 10 mais f de 4 Então, aqui, f de 10 é 70, mais 4 dá 74. Então, no C, é f de 10 mais 4, então é f de 14. Então, vai ficar 14 ao quadrado menos 3 vezes 14. 14 ao quadrado dá 196. 3 vezes 14, 42. E 196 menos 42 vai dar 154. Agora D, f de 1 menos f de 2. Então, vamos fazer f de 1. Então, vai ser 1 ao quadrado menos 3 vezes 1. 1 ao quadrado é 1. 3 vezes 1, 3. 1 menos 3, menos 2. F de 2 vai ficar 2 ao quadrado menos 3 vezes 2. Então, 2 ao quadrado é 4. 3 vezes 2 é 6. Vai ser igual a menos 2. Então, f de 1 menos f de 2. Então, vai ser igual a menos 2 menos 2. Então, menos 2 mais 2 não vai ser 0. Certo? Então, vamos aqui para o exercício 2, que fala, é dado que f de x é igual a 2x mais b, em que b é uma constante, tal que f de 3 é igual a 12, obtenha o valor numérico de f de 12. Então, vamos descobrir primeiro quem é o b. Então, a gente sabe que quando quando x é igual a 3, f de x é igual a 12. Então, nós temos aqui que 2x, ou seja, 2 vezes 3 mais b é igual a 12. Então, vai ficar b é igual a 12 menos 2 vezes 3, 6. Então, b é igual a 6. Então, a gente tem que f de x é igual a 2x mais 6. Então, f de 12
Então, aqui vai ser 2 vezes 12 mais 6. Então, f de 12 vai ser 2 vezes 12, 24 mais 6. É igual a 30. Ok? Vamos agora para o exercício 3. Seja f de x, a de x mais b, em que a e b são constantes, faz que f de 1 é igual a 5 e f de 2 é igual a 8, qual é o valor numérico de a elevado a b? Então, a gente vai ficar x igual a 1, y igual a 5. Então, a gente tem que a vezes 1 mais b é igual a 5. E a vezes 2 mais b é igual a 8. Então, a gente tem um sistema aqui, né? Eu só vou arrumar ele bonitinho. Então, vai ficar a mais b é igual a 5. E 2 vezes a mais b é igual a 8. Gente, vou fazer aqui pela subtração, que é o que eu mais gosto de fazer, né? A menos 2a1 menos 2 menos 1. B menos b, 0. 5 menos 8 menos 3. Então, vezes menos 1, para o A ficar positivo, então vai ficar A é igual a 3. Então, se A mais B é igual a 5, 3 mais B é igual a 5, B é igual a 5 menos 3, então, B é igual a 2. Então, A elevado a B é igual a 3 ao quadrado, então é igual a 9. Agora, no 4, o gráfico das funções y é igual a f de x e y é igual a g de x é mostrado na figura a seguir. Então, a linha fechada, né, é g de x. E a pontilhada vai ser f de x. De acordo com o gráfico, verifica-se que o valor de g de f de 2 mais f de g de 0 é... Então, a gente vai olhar aqui. Onde que é o f de 2? F de 2? F de 2. Então, f de 2, y é 0. Então, aqui, f de 2 é igual a 0. G de 0, então, ó, g para x igual a 0. Então, g de 0, g é esse daqui, eu estou olhando para o f. Então, g de 0 é igual a menos 2. Então, vou colocar aqui, g de 0 é igual a menos 2, tá? Então, ele vai querer aqui, ó, o g de f de 2, que é 0, mais o f de g de 0, que é menos 2. Então, vai ficar g, vai ser, 0 menos 2. Então, ele vai querer o g de menos 2, alternativa A. Vamos aqui no 5. Na figura, temos um esboço do gráfico da função dada por f de x é igual a x mais 1 vezes 1 mais raiz quadrada de x mais 1 vezes raiz quadrada de 5 menos x dividido por x mais 1. Então, a gente tem o esboço aqui do gráfico, tá? O domínio, tá? O domínio são os valores de x, tá? Então, vai do menos 1, uma bolinha aberta, até o 5, bolinha fechada, tá? Então, o domínio vai ser x pertencentes aos reais, tal que x é maior que menos 1 e menor ou igual a 5. B, dê o conjunto imagem. Então, B, conjunto imagem são os valores encontrados em y.
Então, ele vai do 1 até o 4. Tá? Então, y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 4. Agora, o C a gente vai preencher. Então, aqui, menos 1, y é 1, 0. Ah, o menos 1 não pertence, tá? Deixa eu só arrumar aqui. Então, aqui, menos 1, ele não existe, né? Não pode participar. Então, não existe. F de 0 a gente não consegue encontrar. Então, a gente vai substituir aqui. Então, F de 0 vai ser igual a 0 mais 1. 1 vezes 1 mais 0 mais 1. 1 vezes 5 menos 1. 4. Então, 0 mais 1, 1. 0 mais 1, 1. 5 menos 1, 4. Para Amanda é 0. 0 mais 1, 1. 5 menos 0, 5. Deixa eu arrumar aqui. Então, 0 mais 1, 1. 5 menos 0, 5. Sobre 0 mais 1, 1. Então, a gente já pode cortar esse com esse. Raiz de 1 vezes 5 dá raiz de 5. Então, f de 0 não vai caber ali, não. Vai ser igual a 1 mais raiz de 5. Deixa eu ver se dá para colocar aqui. 1 mais raiz de 5. F, ó, quando x é 2, y vale 4. E quando for 5, y vai ser 1. Opa, aqui. Agora o exercício 6. Ele tem aqui. Na figura temos esboço dos gráficos das funções dadas por f de x igual a x e g de x igual a 2 menos 2 elevado a x. Eu esqueci de falar na aula que o 6, ele tem que ser f de x é igual a x mais 1. Tá? G de x é igual a 2 menos 2 elevado a x, tá? Então, ele quer f de x vezes g de x é igual a 0. Para ser igual a 0, um deles tem que ser 0, né? Então, quando que o x é 0? No f de x é 0. Bom, y vai ser 0 quando x for igual a menos 1, tá? Então, ou a gente tem x igual a menos 1. Agora, tem que ver o g de x. Quando que o y é 0? Quando o g de x for 1. Então, ou x é igual a 1, tá? Porque f de x tem que ser igual a 0. F de x tem que ser igual a 0. Ou g de x tem que ser igual a 0, né? Para f de x ser igual a 0, o x tem que ser menos 1. Para o g de x ser igual a 0, x tem que ser igual a 1, tá? Por isso que deu esse valor aqui. Agora, ele quer que f de x vezes g de x tem que ser menor que 0, ou seja, negativo. Então, aqui, nós vamos fazer f de x vezes g de x menor que 0. Então, o y tem que ser negativo. Então, para o y ser negativo, x tem que ser menor que menos 1. Né? Então, x vai ser menor que menos 1. Ou, no outro caso, x tem que ser maior que 1. Tá? Ou, x tem que ser maior que 1. Agora, f de x vezes g de x tem que ser maior que 0. Aí só até 1. E menos 1. Então, x tem que ser menor que menos 1 e menor que 1,
certo? Finalizamos aí nossa aula. Vamos para a apostila capa 3 na próxima aula. Agora sim, fiquem com Deus e até segunda.